Oi, galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar aqui sobre a América Latina. Nesse vídeo a gente vai falar mais sobre a parte de relevo, hidrografia, vegetação, climas, beleza? Fica nesse vídeo que a gente vai falar tudo sobre isso aqui. Vamos começar aqui falando da estrutura geológica da América Latina, tá? Temos aqui os dobramentos modernos, bacias sedimentares e escudos cristalinos. Bom, galera, os dobramentos modernos eles estão localizados principalmente na costa oeste da América Latina, tá? E são representados por rochas que estão sujeitas a intensa atividade tectônica, tá? Como assim atividade tectônica? Atividade das placas tectônicas mesmo, tá? A gente tem duas principais, que são a Sul-Americana, que é uma placa maior, e a Nazca, que é um pouco menor, e elas realizam um movimento convergente. O que é isso? A placa maior, é meio que elas se colidem, só que a placa maior, que aqui no caso é a Sul-Americana, né, no exemplo que eu tô dando, a placa maior sobe e a menor desce. Então a maior aqui seria a Sul-Americana subindo e a Nazca seria a menor descendo. E esse movimento convergente das placas tectônicas forma os dobramentos modernos, que são representados principalmente por montanhas, tá? E são também relevos de formação mais recente do que esses outros dois. Escudos cristalinos, galera. Os escudos cristalinos eles são representados principalmente por planaltos e são formados por rochas magmáticas bem firmes e resistentes. Eles também são ricos em minerais metálicos, tá bom? As bacias sedimentares já são ricas em minerais energéticos, tá bom? E elas são formadas por meio dos sedimentos vindo de áreas maiores, né? Elas são representadas principalmente por planícies e por depressões. Galera, vamos agora falar rapidinho dos climas da América Latina, tá? São 8 climas diferentes. Eu desenhei um mapa pequenininho aqui só pra gente poder se situar em mais ou menos onde fica cada clima, tá bom? E a gente vai começar falando do principal, do predominante na América Latina, que é o clima tropical, tá bom, gente? O clima tropical se situa mais ou menos aqui, ó, nessa partezinha, e ele vem subindo aqui por uma parte considerável da América Central aqui e pertinho aqui do México, que já é a América do Norte, tá bom? Depois a gente pode falar também do clima equatorial, tá? Ele se situa nessa região aqui, mais pra cima, aqui, ó. E também tem um pouquinho aqui na área da América Central. A gente também tem aqui, ó, nessa partezinha toda aqui, ó, mais ou menos, o clima desértico, tá? Os desertos. Aqui a gente tem o frio de montanha, logo atrás do deserto tem aqui o Oceano Pacífico, né? Aí aqui já tem os desertos e logo atrás a gente já tem o clima frio de montanha. Logo aqui abaixo, nessa partezinha aqui, a gente tem o Mediterrâneo e aqui a gente tem o clima temperado, ok? Mediterrâneo e temperado. Aqui, ó, do lado, a gente tem o clima semiárido e aqui, nessa parte aqui de mais de baixo, a gente tem o clima subtropical. Nessa parte aqui é desértico, tá? São os desertos. Aqui, nessa partezinha, a gente tem o semiárido e aqui, nessa pontinha aqui, a gente tem o subtropical, tá bom? Galerinha, agora eu trouxe 4 climas, tá? Da América Latina, não trouxe todos, trouxe 4, pra gente poder discutir um pouquinho sobre a característica de cada um deles. Vamos falar agora da característica do clima equatorial. Galera, o clima equatorial, ele é quente e úmido, bem chuvoso, tá? E assim, ele é assim o ano inteiro, ele não tem estações do ano bem definidas, não são bem marcadas. Temperado subtropical, esses dois climas já têm ali estações do ano mais bem definidas e o temperado é mais frio que o subtropical, tá? Chegando até a nevar, às vezes, em épocas de inverno, tá bom? O tropical, ele que é o predominante, né, na América Latina, como a gente já falou, ele apresenta um inverno seco e um verão chuvoso. Vamos falar agora do porquê existem desertos na costa oeste da América do Sul, tá? Por exemplo, o deserto do Atacama, que é um dos mais secos do mundo e fica localizado na América do Sul, tá? Aqui eu fiz uma representação, aqui a gente tem o Oceano Pacífico, tá? Portanto, a gente está representando aqui a costa oeste, tá? Temos o Oceano Pacífico, essas duas setinhas são as correntes marítimas, ok? O Oceano Pacífico, nessa região aqui, ele tem correntes marítimas frias, como a corrente de Humboldt, tá?
escrevi o nome aqui, ó, Humboldt, tá? Essa corrente, ela impede com que aconteça a evaporação e a formação de nuvens de chuva nessa região. Por isso que logo depois aqui a gente já tem um deserto, tá? Por causa da corrente marítima de Humboldt. Tá bom, Sofia, mas e a umidade? A umidade não pode chegar pelo leste, não? Se não vem pelo oeste, pode chegar pelo leste, né? Na verdade, isso também não acontece, gente, porque logo depois dessa região já tem as montanhas, a Cordilheira dos Andes, tá? Essas montanhas, elas bloqueiam a passagem das nuvens de chuva que vem do leste. Bloqueiam é como se a nuvem de chuva batesse na montanha e ela voltasse lá para as outras regiões do continente. Então, a gente tem impedimentos tanto a oeste, né, quanto a leste. Agora, vamos falar um pouquinho das vegetações, ok? Da América Latina. A gente tem 7. Eu desenhei aqui um mapinha de novo para a gente poder se localizar onde fica cada uma delas, tá bom? Mas eu vou deixar um mapa aqui do lado também para vocês poderem dar uma checada se vocês não conseguirem entender muito bem por aqui, tá? A nossa vegetação predominante vão ser as florestas tropicais e equatoriais, tá? E elas são localizadas aqui mais ou menos nessa região, tá? Aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, e também sobem aqui pra cima, tá? Aqui na pontinha, mais ali pro comecinho da América do Norte, final da América Central, a gente tem os desertos, tá? Aqui a gente tem deserto. Aqui nessa pontinha a gente também tem os desertos, ok? Aqui atrás a gente tem a vegetação de montanha, tá? Aqui embaixo a gente tem a vegetação mediterrânea e aqui, bem ao sul, a gente tem as florestas temperadas, tá? Aqui, ó, nessa partezinha, ó, a gente tem as estepes e pradarias e aqui em cima, meio que misturado com as florestas equatoriais e tropicais que ficam aqui, bem misturadinho, a gente tem as savanas e pradarias, tá? Então, é como se aqui nessa região tivesse embolado mesmo savanas e pradarias com florestas tropicais e equatoriais, mas ainda assim a predominante é a vegetação tropical e equatorial. Também trouxe aqui as características de algumas vegetações da América Latina, tá? Não coloquei todas, mas a maioria estão aqui, tá? Temos aqui as florestas tropicais e equatoriais, que apresentam folhas largas, bem grandes assim e sempre verdes, tá? E as florestas são mais fechadas e mais úmidas, tá? E são, obviamente, né, típicas de clima equatorial e tropical, tá? As savanas, elas são compostas por arbustos, vegetações rasteiras, árvores com troncos retorcidos também, e elas têm como característica uma estação mais chuvosa e a outra mais seca, tá bom? Temos as pradarias, que também são basicamente formações rasteiras, tá? Gramíneas, pequenos arbustos, parecido com a savana. E a gente tem o clima desértico e o frio de montanha, que por causa da rigidez do clima, a gente acaba tendo menos vegetação, tá? Uma vegetação mais escassa. Vamos falar agora dos recursos hídricos da América Latina, tá? Galera, a América Latina é, assim, muito rica em recursos hídricos, tá? Abriga as principais bacias hidrográficas do mundo, como, por exemplo, a Bacia Amazônica, né? Que ocupa territórios não só do Brasil, mas também de outros países da América Latina, isso a gente vai falar mais pra frente. Também abriga importantes aquíferos, né? Só o Brasil já abriga 2 dos maiores aquíferos do mundo. A América Latina realmente ocupa uma posição de destaque quando a gente fala sobre recursos hídricos, tá bom? Só que, obviamente, tem muitos problemas. Como assim? Principalmente, gente, o principal problema é na distribuição desses recursos hídricos para a população. Problemas relacionados ao clima, tá? Questões relacionadas ao clima e a problemas nas políticas de abastecimento e de saneamento limitam o acesso da população em relação a esses recursos hídricos. Muitas pessoas não têm acesso ao saneamento básico, outras nem acesso à água têm direito, né? Então, são problemas que infelizmente existem sim no território latino-americano. A gente também carece em políticas de preservação dos recursos hídricos, tá? Então, o que isso significa, Sofia? Políticas contra o desperdício de água, contra a poluição dos rios e etc, tá? A gente também carece nesse ponto
e vamos torcer para que a gente sempre caminhe para o progresso em relação a isso, né? Vamos falar agora das principais bacias da América Latina, tá bom? No México, a gente tem a bacia do Rio Grande, tá bom? Em cujo principal rio é o Rio Bravo, ou simplesmente Rio Grande, né? Como chamam os estadunidenses. Na América Central, a gente tem rios menores, tá? De menor extensão. E na América do Sul, aí que vem o tchan, né? A América do Sul abriga as duas maiores bacias do mundo, né? Que são elas a bacia amazônica, com certeza, e a bacia platina. A gente também pode citar aqui como medalha de terceiro lugar que ela abriga a bacia Orinoco, tá bom? É a terceira maior bacia da América do Sul, tá? A bacia Orinoco. Ela tem mais ou menos 948 mil quilômetros quadrados de área, tá bom? Ela passa por territórios da Venezuela e da Colômbia e a sua água é utilizada para irrigações, tanto quanto para consumo humano. Vamos falar mais um pouquinho da bacia platina e da bacia amazônica? Vamos começar pelo maior logo, né? Vamos começar falando da bacia amazônica, tá bom, galera? A bacia amazônica, ela é, assim, muito grande, né? Ela tem mais ou menos 7 milhões de quilômetros quadrados de área, então, assim, gigantesco, né? Abrange territórios não só do Brasil, mas como também da Colômbia, do Equador, da Bolívia. E o seu principal rio é o Amazonas, né? Como você já devia imaginar, né? O rio Amazonas, ele é um rio de planície, então ele é ótimo para navegação, mas os seus afluentes, eles apresentam um grande volume de água e também grandes quedas da água. Isso é bom para a construção de hidrelétricas, né? Usinas hidrelétricas. Tem suas vantagens, né, porque é para geração de energia, só que também tem as desvantagens, porque com essas construções dessas grandes usinas hidrelétricas, acaba que alaga a região do rio. O rio tá aqui, ó, vem a hidrelétrica, construiu ela, acaba retendo muita água e alagando as regiões costeiras do rio. E isso afeta a biodiversidade, sim, né, a natureza em geral, força o deslocamento de populações nativas, ok? Aí a gente tem a bacia platina, né, que ela ocupa o territórios do Brasil, Paraguai e do Uruguai, tá? Além de outros territórios também. Os seus principais rios, né, dessa bacia são o Paraná, o Paraguai e o Uruguai, e ela tem mais ou menos 3,1 milhões, né, de quilômetros quadrados de área. Então também é uma bacia muito grande. Pessoal, vamos falar agora dos aquíferos, tá bom? Gente, os aquíferos são formações geológicas subterrâneas compostas por rochas porosas e permeáveis que possibilitam o armazenamento de água subterrâneo, ok? Então é como se fosse um grande reservatório subterrâneo que abastece rios e poços artesanais também. O Brasil, ele abriga 2 dos maiores aquíferos do mundo, né? Que são eles o Sistema Aquífero Guarani e o SAGA, né? Que é uma sigla para Sistema Aquífero Grande Amazônia, tá bom? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O Sistema Aquífero Guarani, ele não está presente só no território brasileiro, mas também em outros países, como na Argentina, Paraguai e Uruguai, ok? Só que 70% da área desse aquífero está localizado no Brasil, tá bom? E o uso da água dele é dividido entre os membros do Mercosul. O SAGA, que é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, ele antigamente tinha um outro nome e era chamado de Aquífero Alto do Chão, mas teve o seu mapeamento expandido, né? Ou seja, a área dele aumentou e aí ele recebeu um outro nome, que foi SAGA, né, que é a sigla para esse nome aqui. Vamos falar agora um pouquinho dos rios voadores, tá bom? O que é isso, Sofia? Galera, os rios voadores... Galera, vamos falar agora dos rios voadores. Tá? Os rios voadores, eles começam com a formação da massa equatorial continental, tá? Que são grandes massas de ar quentes e úmidas que se formam ali na floresta amazônica, né, em cima da floresta amazônica. E essas nuvens carregadas, elas seguem para a direção oeste, né, em direção ao Oceano Pacífico, tá? Só que
as montanhas, né, as cordilheiras dos Andes, como a gente já falou no início do vídeo, impedem que essas nuvens carregadas e úmidas passem, né? Então é como se fosse um paredão mesmo que bloqueia a passagem dessa umidade. E aí bate, é como se batesse nas montanhas e voltasse, né? Então, ó, a nuvem tá vindo em direção oeste, ok? Vindo aqui. Só que tem as montanhas, bloqueia a passagem dessas nuvens e elas voltam e irrigam as regiões sudeste, sul, centro-oeste, tá? Vai irrigando essas regiões do Brasil. E é óbvio que o desmatamento da floresta amazônica traz um problema, né? Traz vários, né? Mas um deles é essa questão dos fios voadores, né? Porque essas massas de ar, elas se formam onde? Na floresta amazônica. Então, se você desmata, acaba impedindo de pouquinho em pouquinho a formação dessas massas de ar, e isso é um problema. A floresta amazônica também apresenta grande biodiversidade, né? E, de uma forma ou outra, ameniza o aquecimento global também, né? Porque as árvores, elas captam CO2 e liberam O2, né? E isso ajuda a amenizar os efeitos do aquecimento global. Outros impactos ambientais que também existem na atualidade são as queimadas, né? O desmatamento, como eu acabei de falar, não só da Amazônia, mas também de várias outras vegetações, e a gente tem que realmente tomar muito cuidado com isso, para que esses pequenos problemas não se tornem maiores ainda no futuro. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal, né? E comenta aí o que você achou, o que você acha que eu podia ter falado, que você gostou de algum ponto que eu falei, né? Espero que você tenha entendido tudo direitinho. Foi isso, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!